Então, eu sou o Wesley, sou estudante de medicina na Universidade do Fevale e vou estar falando sobre infertilidade feminina. Então, o termo infertilidade significa dificuldade, mas não impossibilidade de concepção ou de levar a gravidez até o seu termo. A mucosa do trato genital feminino é porta de entrada para micro-organismo patogênico e o local de desenvolvimento do embrião. Para cumprir suas funções, então, o sistema imunológico associado com a mucosa, ele mostra algumas peculiaridades, nas quais os hormônios sexuais femininos parecem intervir nas características imunológicas desse sistema. A deposição de espermatozoides no trato genital inferior entra em contato íntimo com a mucosa vaginal e começa o primeiro estímulo à resposta imune durante o processo reprodutivo. A mucosa ela participa na proteção contra micro-organismos transmitidos sexualmente devido à comunicação de linfócitos presentes na superfície da mucosa com outros do espaço subepitelial. Os linfócitos eles podem ser acionados por antígenos apresentados por células especializadas, como macrófagos e células de Langerhans, em um ambiente mucoso e transportados para outros lugares via circulação linfática. A inoculação de espermatozoides, que são antigenicamente estranhos do trato genital inferior feminino, é recorrente, provocando no local uma pequena resposta imunológica. Um dos mecanismos imunológicos envolvidos no aborto recorrente são os autoanticorpos produzidos pela ativação policlonal das células B. Na transformação individual da produção desses anticorpos leva à caracterização da síndrome autoimune de falência produtiva, levando ao aborto, endometriose e ou infertilidade. Há fatores autoimunes que desencadeiam a fertilidade, nas quais estão envolvidos anticorpos antifosfolipídeos, anticorpos anticardiolipina e os anticorpos anti-espermatozoides. Mulheres com falência ovariana prematura, doença do ovário policístico, endometriose, infertilidade idiopática e autoimunidade tiroidiana são eventos que têm associação entre infertilidade e alterações imunológicas. Os anticorpos antifosfolipídios, anticardiolipina e anticoagulante lúpico são os que têm uma relação à infertilidade, né? Porém, existem vários tipos de anticorpos antifosfolipídios que estão relacionados nas manifestações de aborto de repetição, doenças autoimunes, neoplasias, infecções virais e bacterianas, surgindo então a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Essa síndrome é uma doença crônica autoimune caracterizada por trombose, perda gestacional e perda de autoanticorpos da família dos antifosfolipídios, que se voltam contra fosfolipídios ou complexo de proteínas plasmáticas ligado a fosfolipídio. Os efeitos da síndrome, então, sobre a gestação geralmente culminam na perda fetal, uma vez que anticorpos anticardiolipina inibe a secreção de gonadotrofina coriônica humana, prejudicando o desenvolvimento embrionário, né? Por esse hormônio é responsável por manter o corpo lúteo de modo que as taxas de progesterona e estrogênio não diminuam e assim não ocorra a menstruação e nenhuma nova ovulação. Então, a trombofilia ela provoca alterações na coagulação sanguínea e imunológicas, envolvendo anticorpos que atacam a placenta, impedindo a implantação do embrião e provocando aborto. Os anticorpos anticardiolipina podem ter associação com as imunoglobulinas de classe IgG, IgA e IgE. Os anticorpos anti-espermatozoides são antigênicos tanto para a mulher quanto para o homem, pois possuem estruturas que podem se ligar a uma região do espermatozoide e intervir na mobilidade, penetração e capacidade de fertilizar o óvulo. Os anticorpos anti-espermatozoides têm a possibilidade de causar infertilidade de duas formas. A primeira é a citotoxicidade, que interfere no transporte e na interação da fertilização, e a segunda são as patologias autoimunes, tendo direcionamento contra as gônadas. No sistema feminino, pode-se observar um bloqueio da penetração espermática no muco cervical causado pelos macrófagos. No útero, com os macrófagos, o líquido folicular, que possui componentes do sistema complemento, também contribui para a opsonização dos espermatozoides. Pode ser observada também a interação do espermatozoide com o ócito, impedindo a sua aderência e ou reação acrossômica. Então, esse tipo de anticorpo ele pode seguir em direção à cabeça, à porção intermediária ou caldo do espermatozoide. Na mulher, podem conter no soro a imunoglobulina G e no muco cervical, IgG e IgA, podendo aparecer em seu efeito com uma redução do movimento do espermatozoide, a taxa de fertilização e a taxa de divisão celular no pré-embrião. Os espermatozoides ligados às imunoglobulinas estimulam a produção de interferon gama. Se no caso o homem possui anticorpos no ejaculado, induzirá a parceira a produzir, a partir do interferon gama, ativação de macrófagos, dando a permissão das células T helper em reconhecer os componentes espermáticos na face externa dos macrófagos e levando à diferenciação e proliferação dos
linfócito B, que conclui, então, o surgimento dos autoanticorpos anti-espermatozoides. Outros fatores que se associam com a formação desse tipo de anticorpo é a diminuição da quantidade e atividade das células T supressoras no trato genital feminino, a baixa ou a inexistência de fatores do fluido genital que secreta células T supressoras e tendo alterações na antigenicidade do esperma, né, que consequentemente dá-se um resultado de uma supressão imprópria. A imunidade se refere a diferenças imunológicas entre indivíduos da mesma espécie. Em 1966, então, Clark e Kirby formularam a hipótese de que a disparidade antigênica materno-fetal fosse benéfica para o desenvolvimento do embrião, e desde então a imunidade tem sido associada ao aborto recorrente de causa desconhecida. A histocompatibilidade materno-fetal ela pode induzir a um distúrbio na interação entre a mãe e feto por impedir a produção de fatores humorais e celulares de origem materna, essenciais para a vitalidade do embrião e o sucesso da gestação. O MHC humano, né, é localizado no braço curto do cromossomo 6 e codifica os antígenos HLA. Então, na implantação do óvulo, seria esperado que os antígenos HLA de origem paterna estimulassem o sistema imune materno. Entretanto, isso não acontece pela não expressão do HLA no cistofoblasto, sugerindo que este seja imunologicamente inerte, mas com importante papel de proteção, juntamente com a imunomodulação ativa do sistema imune materno. Sugere-se, né, que a interação entre os antígenos HLA-G do trofoblasto e os linfócitos grandes granulares natural killer presentes no endométrio determine o grau de invasibilidade do endométrio pelo trofoblasto, o que, em última análise, influenciaria o desenvolvimento da gravidez desde o princípio. O domínio alfa-1 da molécula HLA-G solúvel se liga a receptores específicos nas células NK, inibindo, né, suas atividades, evitando a rejeição do embrião. A inibição inadequada dessas células natural killer pode culminar no aborto, passando por problemas de nutrição responsável pelos óbitos fetais e retardo de crescimento intraútero, inclusive se associar à hipertensão gestacional e, consequentemente, para a eclâmpsia. Obrigado.